Aleluia. Glória a Deus, que bênção, né? Feliz com Jesus? Deixa eu virar um pouquinho aqui, senão vai dar uma atrapalhada. Pronto. Aleluia. Podia começar assim já, né? O que queres que eu te faça? Né? Mas só que ele já fez. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E hoje nós temos salvação através de Cristo Jesus. Nós podemos participar dessa salvação que Ele entregou ao seu corpo por nós. O sacrifício vivo. E nós estamos aqui hoje para celebrar esse amor, essa salvação. Em nome de Jesus. Amados, com a sua Bíblia na mão, pode abrir em Gênesis. No capítulo 2, verso 7. Todos acharam? Amém? Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Até aqui. Livre as suas mãos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, para entregar a Tua palavra ao Teu povo, Pai. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para a honra e glória do Seu nome. Que toda distração, toda inquietação seja retirada dos teus filhos, que não haja nenhuma interferência e que essa palavra ela venha limpa, meu Pai, sem nada que é meu, mas tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus. Nos abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos a ti e te agradecemos, amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Bom, aqui no início a gente viu que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, amém? Soprou o fôlego de vida. Em algumas traduções vai estar: e o homem se tornou alma vivente. Então nós temos uma alma. A alma é o indivíduo. Cada um tem a sua, amém? Lá em Salmo 139, lá no 139, 13, o Senhor diz assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existirem. E aí depois a gente pensa algumas coisas que nós temos vivido. Deus formou o homem do pó da terra, amém? Tornou-se almas viventes, tivemos vida. Aí, agora a gente está vendo aqui o momento da nossa criação no ventre da nossa mãe. Ainda como era um embrião, Deus nos vendo sendo formado, cada etapa da nossa formação no ventre da nossa mãe. E aqui ele diz que Ele nos predestinou, né? Todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Mas nós temos as nossas decisões, nós temos as nossas escolhas, nós fazemos o nosso caminho, muitas vezes. E ainda que Ele tenha predestinado, não quer dizer que seja destinado.
Então nós temos que entender que o Senhor nos criou por um propósito, para adorá-lo. Esse é o nosso propósito. Mas a intenção do Senhor é que nós sejamos salvos. Ele nos entregou a salvação. Se eu fosse colocar um título para a ministração de hoje, ela seria: brindando nossa alma e preservando a nossa salvação. Porque a nossa salvação, a gente precisa constantemente fazer a gerência da nossa salvação, porque todos os dias o inimigo das nossas almas, ele vem, a palavra diz que ele está ao nosso derredor, bradando como leão, procurando a quem possa tragar. Então a todo tempo ele quer nos lançar dardos inflamados para nos paralisar. O que é a inflamação? É uma doença. E onde vai esses dardos? É na nossa alma. Então um dia nós levantamos a mão, reconhecemos a Jesus, nos rendemos a Ele. Mas existe talvez ainda áreas na nossa vida que precisam ser curadas. Coisas que a nossa alma teve acesso, coisas que nós vivemos, coisas que nós vimos, que interferiram e mexeram com a nossa alma. A psicologia ela chama de registro da memória, que são registros que são automáticos e registros que são propositais. Então nisso, a gente entendeu que Deus nos criou, amém? Nós entendemos que nós nascemos da nossa mãe, amém? Nós entendemos que nós temos alma. E nós entendemos que nós recebemos a salvação, amém? Vou falar de novo que eu acho que a igreja não ouviu. E nós recebemos a salvação, amém? Aleluia, deu até um medo agora, misericórdia. E Deus, depois de tudo que nós vivemos, a nossa vida, eu tenho 36 anos, 36 anos, alguns cabelos brancos nascendo. Comecei a tentar arrancar com a pinça, até que eu desisti. Desisti. Mas eu sei todas as histórias que eu vivi. Eu sei por onde eu passei, eu sei os sabores que eu provei, eu sei aonde eu toquei, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei. Talvez alguns aqui não conheçam boa parte da minha história, mas a maioria, acredito que sim. Na infância eu já passei por abuso sexual e abusos que mexeram, que violaram a minha inocência, que me levaram a um lugar onde eu não deveria estar, no momento que eu não deveria estar. Essa violação mexeu com a minha alma. Ela fragelou a minha alma. Essa violação, ela veio para, talvez, determinar as minhas decisões no decorrer da minha vida. E isso veio até que conheci a Jesus. E a cura dele veio sobre a minha vida. Eu não sabia, eu não entendia como que um pai deve ver uma filha, ou melhor, eu não sabia como uma filha deveria entender como um pai deve ver. Porque quando a filha, ela entende como o pai o vê, ela sabe escolher aquele que vai ser seu parceiro. Agora, do contrário, quando a mulher ela não tem uma referência de como o homem deve tratar a mulher, ela vai se relacionando com pessoas que flagelam a alma dela, porque ela não teve uma referência. Mas aí então eu tive a melhor referência, que foi a referência de Deus Pai. E aí eu entendi que Ele falou que eu era a preciosa dele, que eu era a filha dele. E isso trouxe cura para minha alma. E aí essa cura, ela causou um efeito em mim, que transbordou o amor do Senhor sobre a minha vida. E eu pude entender sobre esse amor. Então, amados, nós passamos por muitas coisas, amém? Vocês sabem quais são as experiências boas ou ruins que vocês passaram e quais delas afetaram a sua alma
e que te conduziram a tomar decisões, boas ou más. Todos nós, sem exceção, nós temos acesso à nossa alma. E alguns acessos ela vem com a intenção de fragelar a nossa alma mesmo, muitos acessos. Alguns desses acessos, os acessos que nós temos à nossa alma, é os olhos. Os olhos é uma janela de acesso à nossa alma. Os ouvidos é uma janela de acesso à nossa alma. O tato é uma janela de acesso à nossa alma. O olfato também é uma janela de acesso à nossa alma. E o paladar é uma janela de acesso à nossa alma. Então nós temos que cuidar do que os nossos olhos estão vendo, com as impurezas, cuidar com tudo que nós temos acesso. É realmente fazer a gerência. O pastor está fazendo ADS, análise de sistema, onde ele está falando, a gente já tinha uma noção sobre o algoritmo, né? E agora a gente está tendo uma noção mais profunda, né? Então, amados, presta atenção na sugestão que você anda tendo no TikTok. Presta atenção na sugestão que você está tendo no seu Face, no seu Insta, porque em algum momento você pode ter acessado alguma coisa que não deveria acessar, e aí aquela coisa está lá, ó, lançando os dardos para acessar a sua alma. Hoje, nesse mundo tecnológico que nós vivemos, talvez é uma facilidade para o acesso à nossa alma, mas também uma facilidade para a gente aprender sobre os acessos à nossa alma. Então são coisas impuras que muitas vezes nós temos acesso, aquela que o nosso corpo, a nossa mente, ela não deveria ter acesso. Uma vez que os nossos olhos têm acesso, a nossa mente tem acesso, a nossa alma tem acesso. E a palavra de Deus diz para a gente fazer o quê? Fitar os olhos no Senhor. O salmista diz assim: eleva meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Às vezes nós estamos em momentos de aflição e nós recorremos a todos. Nós recorremos ao nosso trabalho, nós recorremos ao nosso amigo, nós recorremos à família. Nós procuramos todo tipo de recurso. Olhamos para todos para procurar um recurso, mas não olhamos para Deus muitas vezes. E ele fala: olho para o alto, de onde vem meu Senhor. Por que olhar para o alto? Porque quando eu olho para o alto, eu estou olhando para o Senhor. Quando eu olho para o Senhor, a minha alma está sendo alimentada por essa esperança que Ele é o meu ajudador. Então eu tenho que cuidar dos meus olhos. A palavra diz que se os meus olhos forem bons, meu corpo será de luz. Tudo será bom em mim. Então eu preciso cuidar do que os meus olhos têm tido acesso. Também aquilo que eu escuto. Então eu preciso cuidar do que os meus ouvidos têm escutado. Tem coisas, amados, que eu não tenho controle. A gente está aqui, todos reunidos na igreja, ouvindo a palavra. De repente passa um pancadão aí, tocando um funk daqueles. E a gente tem controle a isso? Não temos controle a isso. Os nossos ouvidos vão ouvir? Vão ouvir. Mas nós temos que fazer o quê? Selecionar o que nós vamos reter. Paulo diz assim: ouve tudo, retém aquilo que é bom. Então nós temos que reter aquilo que é bom, porque o que nós ouvimos tem acesso à nossa alma. Então nós temos que passar a selecionar o que nós vamos reter. Amém? E com a ajuda do Espírito Santo, a gente selecionar aquilo que é alimento saudável ou aquilo que é alimento que vai nos causar doenças. Amém? Tendo dito isso, também nós temos aí o tato, né? O tato também é uma forma aí de acesso à nossa alma. Teve uma vez que tinha uma pessoa que trabalhava na obra, na igreja, uma menina, que ela queria começar a trabalhar e tal, toda fervorosa, mas tinha alguma coisa errada com aquele testemunho.
E tinha um líder sobre aquela menina. E toda vez que essa menina ia conversar com aquele líder, ela colocava a mão e braço e tal. E aí uma pastora pegou, alertou, falou assim: olha, tá estranho. A mulher não tem o costume de ficar lá tocando toda hora que vai conversar. Tem pessoa que tem esse costume, né? Tá conversando com a gente, tá cutucando a gente, né? Tem pessoa que tem esse costume. Mas a menina estava mais que alisando do que tocando. E falou: cuidado com isso. Se esse líder, se esse homem não estivesse com os olhos dele fitos em Deus, seria uma cilada para a vida dele. O diabo, ele sabe aquilo que ele vai usar para nos atrair. E às vezes a gente pensa: estou na igreja, estou seguro. Você tem que cuidar, fazer a manutenção o tempo todo. A manutenção, ela precisa acontecer o tempo todo, com aquilo que acessa a sua alma. Porque aquilo que acessa a sua alma fragiliza você, quando você não seleciona o que você está acessando. O toque, por exemplo, sexo fora do casamento, masturbação, dinheiro que não é seu, tudo aquilo que a gente toca, que é ilícito, que tem acesso a nós, isso traz um acesso que é danificoso à nossa alma. Esse toque. No que eu tenho que tocar então, pastora? No altar. Toque no altar, amados. Deixa no altar do Senhor todas as mazelas do seu coração, da sua alma, vício, aquilo que é corrupto à palavra do Senhor. Deixa no altar, toque no altar. Lança tudo que é imperfeito, impuro no altar do Senhor. Você sabe o que em você é imperfeito, o que em você é impuro. Eu não tenho condição nenhuma de acessar isso. Somente o Espírito Santo, ele tem a condição de acessar. Mas ele só tem condição de acessar se você der liberdade a ele. O olfato é um acesso à nossa alma. Perfume, cheiro, que conduz a gente a uma lembrança, a um lugar, a pessoas. Nós temos que buscar o cheiro, perfumes que nos levam a lembranças de adoração ao Senhor. Quando tem um momento na Bíblia, na palavra do Senhor, que a mulher ela coloca aquele perfume nos pés do Senhor, ela unge os pés de Jesus, e aquele perfume ele invade o lugar. Todos sentiram a essência, a fragrância daquele perfume. E aquele perfume que foi exalado naquele lugar, naquela casa, ela simbolizava a adoração daquela mulher na direção do Senhor. Então as fragrâncias que acessam a nossa alma, ela precisa nos levar à adoração ao Senhor. Essa é uma lembrança, é um acesso saudável. O paladar, nós temos que cuidar daquilo que nós estamos comendo, o que está tendo acesso. Tem um vídeo que está rolando aí nas redes sociais, onde o cara fala assim: se eu fosse o diabo, eu começaria pelas crianças, eu usaria elas. Se eu fosse o diabo, eu fazia isso. E tem um momento que ele fala: se eu fosse o diabo, eu fazia as pessoas comerem coisas que vai adoecer o seu corpo. Porque quando você passa por uma doença física, ainda que você esteja em Deus, isso mexe com a sua fé. Isso muitas vezes te confronta, porque os olhos ao seu redor diz: você não é cristão, por que você está passando por essa enfermidade? E as pessoas julgam conforme o que elas acham, muitas vezes. Então o paladar, o nosso paladar, ele tem o acesso à nossa alma. Alguns dias atrás eu tive um sonho que
representava, dava a impressão que era alguma obra de feitiçaria, macumbaria, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei com o pastor sobre esse sonho. E aí ele falou assim: olha, a gente precisa começar a cuidar aquilo que a gente está tendo acesso na hora de comer. Porque pode ser que tenha alguma coisa consagrada que a gente não perceba. Então vamos começar a vigiar nesses últimos dias para a gente ficar mais tranquilo, né? Porque se veio esse sonho, a gente está tendo essa revelação, então vamos cuidar. Amados, eu não estou falando isso para vocês ficarem neuróticos, não. Não, eu estou falando para alertar, mas você discernir isso no Espírito. No Espírito de Deus. Discerne isso no Espírito. Amém? Então são por essas janelas que Satanás tem acesso à nossa alma, espírito e corpo. São por esses lugares que ele tem acesso. Toda bênção ou maldição, ela só chegará a nós. Amém? Presta atenção, ó. Toda bênção ou maldição só chegará a nós se nós abrirmos uma dessas janelas. Então como que eu faço? Eu seleciono aquilo que tem acesso à minha alma. Como que eu seleciono? Através da palavra de Deus. Ele é o filtro. Aqui vai acessar ou não a minha alma. O diabo, ele quer nos deixar doentes. Doentes físicos, mas principalmente doentes emocionais. Porque quando ele mexe na nossa emoção, ele bagunça a nossa certeza e convicção de quem é Deus. Ele faz uma bagunça dentro de nós. Ele rouba o nosso ânimo. O nosso ânimo, ele vai se esvaindo no nosso corpo. Nosso corpo adoece. Nós não temos força mais para produzir estímulos para nos tirar do ambiente de prisão. Porque nosso ânimo foi roubado. A nossa emoção está fragilizada. Está fragilada. Efésios 6:11 diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Ele está a todo momento, sim, criando armadilhas para nos tragar, para nos pegar. Depois lá no 16 fala assim: levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Então a fé é o nosso escudo. O escudo que vai proteger. Quando o povo de Deus ia em batalha, tinha o escudo que era o escudo menor, e tinha o escudo que era o escudo maior, que fazia como se fosse um muro, que protegia. Quando vinha a lança, eles vinham com a lança, vinham com as flechas, os dardos, né? Vinham com a flecha, eles fechavam aquele muro, e aquele escudo, ele protegia o corpo inteiro. Então, um se protegia aqui, o outro juntava aqui, colava-se um no outro e fazia a proteção. Então, quando a gente fala do escudo da fé, é realmente proteger todo o nosso corpo por inteiro. Amém? O que o diabo ele quer? Ele quer tirar a nossa paz. A intenção dele é tirar a nossa paz. Dentro de casa, no trabalho, com nós mesmos e principalmente a nossa paz interior. Ele mexe, quando ele mexe com a nossa paz, ele mexe com a nossa convicção de amor que nós temos através do feito na cruz. Que fala: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então ele quer tocar na nossa paz. E não é uma paz de estar num lugar silencioso. É uma paz, aquela paz interna mesmo.
é com a intenção de nos trazer inquietação à nossa alma. É esse tipo de paz que o diabo quer mexer, que ele quer tirar, roubar de nós. O Senhor, ele diz assim, ó, lá em João 14, 27, ele diz assim, ó: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Então a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Não é a paz que me dá quando eu estou com o meu esposo, que eu amo. Não é a paz que me dá quando eu estou com meus filhos, que eu amo. Não é essa paz, embora seja minha família. A paz que ele fala é a paz quando eu estou na presença do Senhor. É a paz quando eu estou sozinho comigo. É a paz que eu tenho quando eu penso no que eu vou fazer lá na frente, no meu futuro. É a paz quando eu penso, Jesus vai voltar hoje, e eu tenho certeza que eu vou com Ele. Ele quer tirar essa paz de nós. E é uma paz que ninguém pode nos dar. Só Ele é capaz de nos dar essa paz. E quando essa paz nos é roubada, a gente passa a duvidar desse amor que o Senhor tem por nós, que levou a nossa salvação. A Bíblia nos ensina que é preciso nos afastar de certos sentimentos. Amém? E também algumas pessoas, para preservar a nossa salvação e a nossa alma. Para manter a nossa alma sadia, a gente precisa se afastar desses. Ele fala, ele é bem categórico na palavra: afaste-se desses. Lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Se vocês puderem, anotem tudo que está sendo ministrado. Anote, faz a anotação dos versículos. Amém? Fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos eleitos, inimigos dos eleitos de Deus, mas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí ele fala assim: destes afaste-te. Então nós temos que nos afastar daquilo que é mal, aquilo que não é fruto do Espírito Santo. A gente tem aquilo que é fruto do Espírito, mas nós temos que nos afastar daquilo que não é fruto do Espírito Santo. E aí a gente vê que a palavra diz assim, Mateus 24, 12, ele vai falar assim: devido à maldade, o aumento da maldade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. Então, quando eu falo na paz e essa certeza de amor que Deus tem por nós, eu vejo que o diabo, ele quer o domínio da nossa credulidade. Ele quer dominar a nossa credulidade em Deus. Assim, os nossos olhos, eles vão ficar fitos na maldade, porque a maldade, ela está aumentando, e a gente fica com os olhos sempre fitados na maldade, naquilo que está acontecendo. É filho matando pai, pai matando filho. É tanta coisa ruim que nós temos visto, que a gente não crê, que a gente não acredita. E aí ele quer, assim, nos fazendo, prestar mais atenção nessa maldade, para deixar de crer no amor que existe. A gente perde a esperança de que a realidade, ela pode ser melhor, porque a gente vai vendo as coisas, a gente começa a se conformar com as coisas ruins que têm acontecido. E aí esse amor, essa convicção, ela vai diminuindo dentro de nós. E aí eu perco a esperança no amor, e eu perco a esperança na eficácia do amor.
porque a maldade ela está sendo mais constante. E aí eu falo, por que nós somos salvos? Quem se atreve a dizer por que nós somos salvos? Pela graça e pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por nós. Tem um momento em Gálatas que ele fala, Jeremias, ele fala, com amor eterno eu te atraí. Ele nos atraiu com o amor. E se a gente tem sido consumido pela maldade, como nós vamos crer no amor? Se a maldade tem acessado a nossa alma, se tem tido acesso à nossa alma, como nós vamos crer no amor? Uma vez que nós não cremos no amor, como que nós vamos ter a convicção desse amor, a crer, ter a credibilidade, credibilizar esse amor que o Senhor tem por nós? Então, quando o diabo ele vem, rouba a nossa paz, ele mostra para nós a maldade, a gente começa a duvidar do amor, e isso mexe com a nossa convicção do amor de Deus para nós. Na palavra a gente tem instrução, que a gente pode ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Os 2 maiores mandamentos do Senhor: amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Vocês entendem a importância da gente fazer a manutenção desse amor? Da gente gerenciar as nossas emoções para que a gente não olhe para a maldade que tem se aumentado, mas creia no amor de Deus que nos salvou. Preservar a nossa alma desses acessos. Porque se eu perco esse amor, essa esperança, eu perco também o amor por mim. Se eu perco o amor por mim, eu não vou amar meu próximo, eu não vou amar Deus, eu não vou amar ninguém. Porque eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar meu próximo? E aí eu preciso gerenciar isso. Quando eu penso nessa fragilidade do amor, que é contaminada pelas coisas do mundo, eu começo a entrar em conflito. Eu começo a entrar em conflito da razão com a emoção, aquilo que é real e aquilo que não é real. E aí, como que essa instrução do Senhor ela vai fazer sentido na minha vida? A instrução do Senhor ela precisa fazer sentido para mim. Nós falamos sobre isso no estudo. Eu preciso ouvir, entender para atender. Se eu não ouvir, eu não vou entender. Se eu não entender, eu não vou atender. E se eu não entendo essa instrução do Senhor, como que ela vai fazer sentido na minha vida? Então eu cheguei à conclusão que o diabo, ele não quer tirar o meu amor pelo outro. Ele quer tirar o meu amor próprio, o amor por mim. E aí quando eu começo a pensar nas coisas que acessam a minha alma, eu começo a observar que a intenção dele é mostrar corpos perfeitos, casas perfeitas, vidas perfeitas, para fragilizar a minha alma, para me fazer entender que eu não sou suficiente. Eu vou perdendo o amor por mim. Eu tenho que me olhar, eu tenho que me amar de uma forma sobrenatural. Eu tenho que olhar para mim, olhar para minhas gordurinhas, olhar para o meu cabelo, eu tenho que olhar para o meu rosto. Eu tenho que olhar para mim e me apaixonar por mim. E falar assim: eu sou imagem e semelhança do Senhor. Olha que maravilha. O Senhor soprou o fôlego de vida em mim. O avivamento aconteceu, a vida de Deus em mim. Então, quando eu não gerencio
os acessos à minha alma, eu também não gerencio a minha salvação. Eu sempre vou estar vendo um defeito no meu corpo, na minha aparência, na minha forma de vestir, na minha forma de ser. Eu perco o dom de me amar e automaticamente eu paro de crer, e isso influencia na qualidade da minha fé, e na minha esperança, e na minha salvação. Então, há muito, lá em Jeremias 3, a partir do 1, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? Então, essa é a certeza que eu preciso ter do amor de Deus. O amor que me fortalece e cria convicção de fé. Porque eu preciso me aprofundar na cura das minhas feridas. Lá em Jeremias, no 6,14, ele tem um momento que ele adverte sacerdotes, líderes. E ele fala também do povo. Ele fala assim, 6,14: e curam superficialmente a ferida da filha. Filha, quando fala menina, filha, é igreja do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Muitas feridas, elas são curadas superficialmente, porque na verdade elas estão em lugares que nós não podemos acessar. Por isso a instrução nossa, como homens e mulheres de Deus, é trazer a pessoa a Cristo, porque só Ele, só o Espírito Santo pode acessar os lugares que eu não tenho acesso, em mim e no outro. Quando nós estamos necessitados de cura na alma, não tem nada que satisfaça o nosso ego, nada que pode nos curar. A cura da alma, ela não tem a ver com bens que possuímos, ou lugares que vamos, ou quão bonitos somos, mas o quanto estamos cansados de sentir ou não sentir nada. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 11, 28, 30: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes a gente está caminhando com um fardo que não é do Senhor. A gente está carregando fardos pesados, carregando a nossa alma com cargas negativas, quando na verdade essa carga não é do Senhor, porque a carga dele é leve e o jugo dele é suave. A gente está se preocupando com o jugo do irmão, mas o jugo do Senhor é suave. Então eu preciso expressar a minha intenção de cura. Eu preciso me entender, eu preciso me identificar. Eu preciso saber qual lugar eu quero que o Senhor cure. E olha que coisa. Muitos milagres de Jesus, a gente viu o louvor que nós tivemos aqui agora. Muitos milagres de Jesus iniciavam não apenas com uma atitude de fé, mas com o interesse do mestre ao ouvir o que os enfermos precisam, conformar a sua visão. Por isso, ele pergunta: que queres que eu te faça? Só a fé não basta, a gente precisa declarar onde o Senhor precisa curar. Ele sabe onde Ele precisa tocar em nós? Sabe. Ele sabe onde nós precisamos de cura? Sabe. Mas nós precisamos declarar. Nós precisamos confessar, nós precisamos falar a Ele. A salvação e a cura, ela vem exclusivamente através de Jesus. Doença emocional ou física não é pecado. Amém? Doença emocional ou física não é pecado. Pelo amor de Deus, gente. Amém? Eu posso ter aceitado, eu e o pastor, a gente estava conversando sobre isso. Eu posso ter aceitado Jesus, ser salva e ter algum tipo de fragilidade física ou emocional.
Isso não é o que determina a minha salvação. Por isso, doença, ela não é falta de Deus. E nem todas as doenças são pecado. É errado dizer que a doença, principalmente emocional, é falta de Jesus. Eu e minha cunhada, a gente conversava sobre isso. Mas eu não posso dizer também que Jesus não é suficiente para me curar. Eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que acreditar nisso. Amém? Então, se Ele quiser usar os médicos, se Ele quiser usar a medicina, os remédios, se Ele quiser usar alguém, alguma coisa, Ele vai usar. Mas se Ele também não quiser usar nada, se Ele simplesmente quiser vir aqui, tchum, Ele faz. Mas nós precisamos primeiro fazer o quê? Declarar. Porque que quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos declarar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque isso tem que ser público, isso tem que ser declarado, isso tem que ser falado, reconhecido. Ah, eu tenho Jesus no meu coração, amém. Isso não basta. Você precisa declarar ao Senhor. A cura, ela vem do desejo e da expressão de reconhecimento de onde queremos ser curados. Isso é um processo. Por quê? Nós precisamos ter esse processo de reconhecer aonde estamos curados. E para isso nós só conseguimos fazer se a gente se aproximar de Jesus. Porque daí, se a gente se aproxima de Jesus, a gente passa a conhecê-lo. Uma vez que a gente conhece Ele, a gente nos conhece. Uma vez que a gente nos conhece, a gente sabe aonde que Ele precisa tocar. E aí sim a gente vai saber declarar. Porque às vezes a gente não declara, não porque não queremos, mas porque ainda não sabemos aonde precisa ser curado e tocado. Então a minha fé, ela me conduz à cura, amém? Então, coisas que nós precisamos entender. Nós somos curados e somos chamados para ser salvos. Amém? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, o conteúdo que nós devemos permitir chegar à nossa alma são conteúdos que transmitem a verdade de Deus, porque é ela que nos liberta. Amém? A palavra de Deus, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a todo tempo, nós buscamos por algo que nos conduz a essa paz que o diabo quer nos roubar. Em todo o tempo nós buscamos refrigério para nossa alma e ânimo no tempo de aflição. Ele fala assim em João 16:33. Tendo dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu, amados. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu tudo. Amém? Então, tudo aquilo que o meu consciente, ele não consegue resolver, o meu subconsciente, ele vai tentar resolver. Tudo aquilo que o meu consciente, ele não resolver, o meu subconsciente vai tentar resolver. E muitas vezes, eu não consigo entender a mensagem que o meu subconsciente está transmitindo. E isso causa confusão na mente, confusão de emoção e confusão de pensamento. Então nós devemos ficar atentos e manter essa aliança com o Senhor. Por quê? Uma vez nós levantamos a mão e aceitou Jesus. Todos aqui levantaram a mão e aceitou Jesus? Amém? Todos estão reconciliados com Jesus? Amém? Quem está na live também? Amém? Glória a Deus. Então, tem um momento na sua vida que você ergueu a mão, fez uma aliança com o Senhor e falou: eu te aceito, Jesus, como o único Senhor e Salvador da minha vida. E aí o que vai acontecer? Vem o contra-ataque do inimigo, porque você declarou o Senhor Jesus como seu Senhor.
Então, quando nós declaramos, veio o contra-ataque. Amém? Tem lá em Hebreus 8, 7, 12, isso. Que ele fala da aliança. Ele fala assim, ó: se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido a necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o meu povo, povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando o tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, e por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem os seus vizinhos e os seus parentes, dizendo: você precisa conhecer Jesus. Pois desde os mais humildes até os mais importantes me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, existe uma aliança que o Senhor desejou fazer conosco, ainda que nós fomos infiéis. Ele desejou. E aí nós reconhecemos essa aliança, levantamos a mão e aceitamos a Jesus. E aí veio o contra-ataque. O que eu preciso fazer? Eu preciso prestar atenção que eu já fui perdoado. Porque muitas das vezes eu não tenho gerência nas minhas emoções, nas emoções da minha alma, porque eu não entendi que eu fui perdoado. Então essa confusão, ela faz com que eu não consiga gerenciar e não consiga me proteger desse contra-ataque do inimigo. Então vem a graça, assim como o irmão falou, a graça ela nos alcança, e através de uma aliança que Deus fez conosco, através de Jesus, nós temos a nossa salvação, temos acesso ao perdão, e o Senhor diz que todos os nossos pecados Ele lançou no mar do esquecimento. Mas o que acontece com a gente? A gente quer pegar nossa varinha de pescar e fica lá pescando naquele mar, onde Ele já lançou os pecados lá no esquecimento. A gente quer ficar teimando em lá pescar no lugar onde Ele já não quer que a gente esteja mais. Então, o que eu preciso pensar, né? Existe a lei, veio a graça. A lei, ela é o quê? Ela é mais dura que a graça? Não. A lei, ela fala assim, ó: se você se deitar com alguém que não é seu parceiro, você pecou. Mas a graça fala assim: se você desejar com o teu coração, você já pecou. Então quem que é mais duro? É a lei ou é a graça? E por que eu estou falando isso? Porque eu preciso, depois que eu entendi que eu sou salvo, preservar a minha salvação contra esses contra-ataques. Por quê? Eu vou entender que eu fui salvo sim, mas eu preciso também entender que o diabo ele vai criar acusações e argumentos na minha direção. Eu preciso anular todos os argumentos do diabo na minha direção. Amém? Então, quando eu anulo os argumentos do diabo, como eu começo a pensar, bom, eu estou na graça, mas eu sei que eu preciso dar testemunho. Então esse testemunho vai preservar a minha salvação, porque eu já fui curado, eu já fui liberto, e agora eu tenho a minha salvação. E eu preciso preservar a minha salvação. Então quem aqui já entendeu que está em batalha, já reconheceu a Jesus, entendeu também que está em constante batalha. Então todo dia o Senhor está com os olhos fitos no nosso testemunho. E a gente precisa entender que tem uma nuvem, uma multidão nos observando. Mas não é com isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar que quem está nos observando é o Senhor. E Ele nos observa até no oculto, até quando está só nós, até lá no profundo. Amém? Então, libertinagem, ela conflita aí com a liberdade, né? Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, né? Às vezes nos acostumamos com algo,
uma coisa que, por exemplo, muitas vezes está dentro da nossa casa. Desenho. Hoje, os desenhos, os bons hoje, têm feição de demônio. Os desenhos bonzinhos hoje. Por quê? Para fazer a criança se acostumar com aquela imagem. Uma vez que ela acostuma, se ela vê, vai ser normal. Sendo normal para ela vê aquela imagem, ela não vai alertar seus pais. Existem muitos livros de batalha espiritual, muitos testemunhos de pastores que os seus filhos estavam sendo visitados por demônios e eles não perceberam porque a afeição deles era semelhante àquilo que elas viam no cotidiano dela. Então nós temos que prestar atenção nesses contra-ataques que vêm e às vezes entram dentro da nossa casa, amém? Faz parecer que tudo é normal, mas não é, presta atenção. A nova forma de família, né? A erotização das nossas crianças. Teve a parada gay lá, a criança indo lá na parada gay, falando que ela era trans, né? Crianças trans, misericórdia. Tudo coisa que está sendo normalizada, mas que Deus abomina. Então hoje é muito comum também ver casais que prostituem a aliança que um dia fizeram, não diante dos homens, mas diante do Senhor. Normaliza o divórcio, que a nova onda é a incompatibilidade, né? Cria relações de intimidade com quem não é o seu cônjuge. Isso causa interferência na aliança que um dia fez. E isso também é um contra-ataque do inimigo. O Senhor, ele faz uma referência entre o casamento e o relacionamento com Ele. Porque se eu sou infiel com quem eu vejo, como eu vou ser fiel com o Senhor que eu não estou vendo? Assim como o amor. Se eu não me amo, como eu vou amar o irmão? Como eu vou amar a Deus? Entende essa relação? Então, a infidelidade é uma doença na alma. Então, logo, uma doença que me faz pecar. Amém? Então, doença que é pecado. Fidelidade. Fidelidade é uma doença na alma. Tem pessoas que o pecado ao qual ela cometia antes de reconhecer a Deus, a Jesus, como seu único Senhor, era o adultério. E aí, quando vem para Jesus, continua a praticar. Ou a lutar contra esse pecado. Então, essa doença na alma também é uma interferência no relacionamento com Deus, tá? Então, a gente vai ver relacionamentos que não prosperam, que não rompem ciclos, pessoas que flertam com o pecado, e a consequência ela vem nos filhos dos filhos, até a quarta geração. Então o pecado ele emburrece, né? Então uma referência que a gente pode fazer sobre o pecado, por exemplo, tem meu aparelho celular aqui. Meu aparelho, o aparelho do pastor, a gente compartilha o nosso aparelho. Se ele morrer hoje, se eu morrer hoje, né, nós não vamos ficar espantados com o que nós vamos encontrar no aparelho um do outro. Mas existem pessoas que entendem que o que está lá no aparelho lá está preservado e reservado, né? É a burrice do pecado. Porque ele acha que ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão vendo. A gente precisa mudar qual é a nossa preocupação, não é com o outro. Não é quanto a gente consegue ir, avançar sem o outro perceber. Mas o quanto nós estamos avançando e Deus percebendo onde nós estamos indo. Amém? Então manter a cura e a nossa salvação. E o nosso relacionamento com Deus é fugir do pecado. Satanás, ele usa das nossas fragilidades para dominar os nossos passos e decisões. Aí ele vem com a impressão que você está decidindo. Às vezes você acha que é você que está tomando a decisão, mas você está sendo influenciado pelos cenários que ele tem montado. E se você não está em Deus, você não consegue discernir esses cenários, e aí você entra no ambiente de pecado. Então, algumas doenças na alma que são pecado: vício na pornografia, paquera, mentira, ganância, ciúme, homossexualidade, pedofilia, roubo, mentira. Então, são todos pecados
que causam doença na alma. O contra-ataque, ele sempre vem numa área que me afeta, tá? O contra-ataque do diabo, ele nunca vai vir numa área que não, que eu não tenha fragilidade. O contra-ataque sempre vem numa área que me afeta. O diabo é um ser milenar, ele me conhece, ele sabe minhas ações e reações, minhas expressões. Então ele sabe também aonde que ele vai me afetar, onde que ele vai me tocar, e aí eu vou sentir, e eu vou ser conduzido. Então ele monta o cenário, eu preciso ficar alerta. A palavra de Deus fala assim, ó: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Presta atenção naquilo que nas ofertas que você tem tido. Fuja da aparência do mal. Isso vai preservar a sua cura e a sua salvação, tá? As áreas de fragilidade pode ser briga, álcool, droga, amigos mundanos, prostituição, brincadeira suja, adultério, insubmissão, grosseria, namoro ilícito e por aí vai. Então o Satanás ele vai fazer de tudo para afetar a sua comunhão com Deus e para promover o desânimo. O diabo ele tem estratégia para destruir a sua vida. Por isso nós temos que vigiar e orar. A palavra diz assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós somos todos cristãos, crentes em Jesus, amém? Estamos com o espírito pronto, amém? Mas a carne é fraca. Quem é o nosso ajudador? Amém. E é Ele que vai nos ajudar a lutar contra o contra-ataque do diabo. Você precisa se revoltar com o diabo. Se revolte com ele. Se revolte com as coisas que ele tem feito na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus projetos. Se revolte. A palavra diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, se a gente resistir. Por quê? Nós entramos nessa guerra, nessa batalha, mas nós não entramos sozinhos. Jesus entrou conosco nessa guerra. Nós não atacamos sozinhos. Então se nós temos a certeza que Jesus foi conosco, Ele está com a gente sempre, todos os dias, amém? Se Ele está com a gente todos os dias, nós sabemos que o diabo ele não pode, porque o Senhor Jesus já venceu o diabo. Ele já venceu o maligno. Então Jesus está conosco a todo tempo, amém? E Ele já derrotou o diabo na cruz do Calvário, amém? Glória a Deus. Então você é um vencedor. Você não é mais um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado, porque você já é perdoado. Então entenda isso, amém? Então tem essa convicção, tem a linguagem do Senhor na sua boca. Pastor, vou pedir para abrir aí, por favor, Gálatas 5:22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito, amém? Esses são os frutos que a gente precisa exalar. Nossa linguagem precisa ser a linguagem do Senhor. Lá em Tiago, a partir do 3 diz assim, ó: mas irmãos, não sejam como muitos mestres, pois vocês sabem de nós que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Tomem também como exemplo os navios, que são conduzidos, impelidos, por ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como
um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua, um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo a mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie ou uma videira produzir figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, testemunho, tá? Isso fala de testemunho. Somos nova criatura, precisamos dar testemunho, amém? Então, creia na sua salvação, na grande obra que o Senhor fez da sua vida, por meio da graça, sois salvos, assim como diz na palavra dele. Todas as coisas são importantes, mas nenhuma é mais importante do que a sua mente e o seu coração. Então, proteja a sua mente, o seu coração. A falta de fé, a ausência de perdão, a culpa são itens que vão prejudicar e ferir sua alma, causando aí maior dor. Muitos hoje permanecem vazios na alma porque perdeu a fé em Jesus. Então, os dardos são lançados para nos fragilizar. E nós temos que ter essa convicção. Quando eu tenho fé, eu tenho certeza que Ele vai vir a meu favor. Amém? A única coisa que pode interferir no meu relacionamento com Deus é o pecado. Fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, resista ao diabo. Reconheça que você está em batalha. Defina qual é o seu inimigo. Amém? Então, quando você define o seu inimigo, você sabe qual tipo de batalha você está tendo. Se é no casamento, trabalho, vida ministerial, vida com Deus, criação do filho, desenvolvimento de projetos e tudo mais. Amém? Então, a sua luta ela não é contra a pessoa. Lá em Efésios vai dizer isso. Não é contra o seu irmão que você está lutando. Amém? Então, finalizando, lá em Efésios diz: vestindo a couraça da justiça. Vestir a couraça de justiça é praticar a justiça de Deus, e a finalidade dela é levar ao arrependimento, livrar da culpa, proteger do pecado, destruir a indiferença e vencer o desespero, tá? Então, amados, tenham a convicção que o Senhor, Ele te salvou, amém? Tenha a convicção que a palavra de Deus, ela salva, liberta, te prepara, te protege e te corrige. Essa é a função dela. Amém? Quando nós observamos isso, nós passamos a entender os ataques que nós sofremos, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Então a gente precisa blindar a nossa alma. Como? Confessando o Senhor Jesus. As nossas declarações, elas não podem ser negativas. Declaração negativa nós temos que arrancar da nossa vida. Amém? Então, o diabo ele vai usar a palavra, às vezes até a própria palavra de Deus, para nos conduzir. Assim como ele usou com Jesus no deserto. Mas ele, através da palavra, ele também conduziu o diabo no seu devido lugar. Então, nós temos que colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Então, se ele vir atacar, leia a palavra. A palavra lá em Salmo fala assim, Salmo 119 fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela me mostra o caminho. Então é a palavra do Senhor que vai nos conduzir e nos dar a certeza dessa salvação, para que a gente possa matar a nossa carne e se manter fiel ao Senhor, preservar a nossa alma curada e também preservar a nossa salvação. Nosso compromisso, ele precisa ser com Jesus. Primeiro, nosso compromisso é com Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, é isso. Que o Senhor Deus os abençoe, que tenha feito sentido tudo que vocês ouviram aqui hoje, que essa palavra ela te conduza a entender que sim, tem contra-ataque, mas a gente pode vencer esse contra-ataque, confessando a Jesus, tendo fé nele, gerenciando a nossa linguagem, as nossas ações e protegendo os acessos que nós temos tido à nossa alma.
Isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Ela fala assim a palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você foi reconciliado com Deus. Ele fez uma aliança com você e Ele quer preservar essa aliança sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Coloque-se de pé, querido, nesse momento. Aleluias. Assim como a pastora Juliana ela falou, que essa noite você possa preservar a sua alma.